Capítulo 40. A Axel Branford freou o corcel Boris a poucos metros do mar. Estava escuro e se escutavam as ondas ao fundo quebrando de maneira violenta. O cheiro que vinha com a brisa que lambia o mar era salgado e frio o suficiente para arrepiar um homem comum, mas nenhum homem daqueles. E agora? Ele perguntou, sabendo que o estranho não entendia seu idioma. O homem, na verdade, era um índio moicano, como o velho índio Dulan, que um dia conhecera na jornada em direção às 7 montanhas. Os outros também os acompanhavam e, embora machucados, não manifestavam hostilidade contra Axel. Na verdade, mais pareciam manifestar respeito. O índio menos machucado fez movimentos com as mãos, que a Axel reconheceu. Na verdade, não exatamente os movimentos, mas a linguagem por detrás deles. Erdin. A mesma linguagem do velho moicano, a língua em que as palavras não faziam sentido através da harmonia de frases, mas através das sensações promovidas pelas vibrações energéticas que representavam. Nesse tipo de linguagem, as palavras têm vibrações, e essas vibrações definem seus significados. Um idioma universal, um idioma que devia ser escutado sem pretensão e respondido sem preocupação. Vocês provavelmente irão escutar a mesma frase de formas diferentes, seus cérebros a receberão de forma diferente, mas o sentido delas será único. Um idioma baseado em intenções. Então, nós devemos ir para lá? Disse a Axel para si próprio, compreendendo o que lhe era dito. A questão era que lá era o mar. Não havia passagens, e nenhum daqueles moicanos parecia ser capaz de dividir o mar em dois, como na história da fantasia de um dos romances mais famosos do mundo de Nova Éter. O idioma na prática ainda era cheio de expressões tônicas, lembrando dialetos antigos, e ainda que a Axel compreendesse a intenção do que o moicano estava querendo lhe explicar, aquilo não fazia sentido, e continuaria não fazendo, se ele não houvesse se lembrado do momento com o velho Dulan há tempos, momentos ao lado de Mestre Ira. E o que ele responde quando perguntado sobre o local de sua origem? Momento ao lado do maldito Mestre Ira. A primeira direita sempre em frente até o amanhecer. E como chegaremos até lá? Ele perguntou, transformando a intenção em Erdin. O fato é que o príncipe sabia a resposta, apenas não estava em uma boa ultimamente com o seu criador para aceitá-la. O índio respondeu, e independentemente do que tivesse dito ao pé da letra, a Axel compreendeu a intenção da resposta. Com fé. Ele sussurrou contrariado. Sempre com a maldita fé, não é? Tuane gritou um kiai como se o repreendesse. Como se já não fosse o bastante um irmão mais velho em pele leprosa de anfíbio me torrando a paciência, agora minha vida também tem uma águia bancando a babá. Boris colocou-se em 2 patas, preparando-se para aceitar e acreditar no que seu cavaleiro parecia querer ordená-lo. Está certo, moicano. Eu já estive montado em um unicórnio negro e já fui arremessado quilômetros de distância por um velho índio que afirmava vir de e para onde vocês pretendem me levar. Ele disse com expressão séria. E apesar de eu e o Criador estarmos em um período de divergência de opiniões, eu teria de negar um encontro com uma fada para não acreditar em sua existência e não acreditar que existe mais ocorrendo neste mundo de éter do que nossos olhos podem acompanhar. Os moicanos pareceram entender e viraram suas montarias na direção do mar. Os cavalos bufaram, trotaram um pouco na areia e partiram. Confie em mim, batalhador. Ele disse ao corcel. Toma coragem e vai. O corcel ergueu-se novamente nas 2 patas de maneira muito mais agressiva que a anterior, e sem nenhuma dúvida partiu alucinado na direção do mar. Ao fundo, ondas poderosas continuavam quebrando violentamente, e quanto mais perto do mar, mais temeroso aquele momento se tornava.
Tuane berrou um kiai e mergulhou em um voo na mesma altura da corrida do corcel. As patas batiam fundo e erguiam areia, e eles se aproximavam, mais próximo, cada vez mais próximo. O som das ondas ao fundo era tão forte, mas tão forte, que mais parecia sair de uma concha colada ao ouvido. O cavalo saltou na direção do mar, prestes a afundar nas águas que levava até as ondas. E no segundo que antecedia a violenta entrada na água escura, aquilo aconteceu. Capítulo 41. Pois não? Disse um Lemuel Gulliver com os olhos cheios de olheiras das noites mal dormidas, ao abrir a porta de uma das dezenas de quartos de hóspedes. Capitão Gulliver, disse a capitã Brandamante. Desculpa por acordar-te a esta hora da madrugada, mas rei Anísio Branford exige tua presença nos confins da sala redonda. Capítulo 42. O corcel saltou, e o que era fantástico tomou forma, mais uma vez. Os cascos tocaram nas águas do mar salgado, e as patas não tremeram pelo medo de afundar, e continuaram a correr, como os cavalos dos moicanos que corriam à sua frente e representavam ali o conceito de realidade que eles passaram naquele momento a acreditar. O fato era que a água que devia absorvê-los apenas amortecia a corrida e devolvia-os para cima. Era como trotar em cima de uma das camas elásticas dos artistas circenses. Como correr diante de uma realidade de gravidade diferente, ou como correr através do sonho de seres maiores que eles. Era como correr através das linhas que dão existência a contos de fadas. Ao fundo, porém, as ondas ainda cresciam e se partiam em igual velocidade. A escuridão tornava o mar muito mais assustador que extasiante, e o som cada vez mais alto gerava temor, e medo, e descuido. A Axel Branford mantinha as mãos nas rédeas do corcel, forçando-o a não desistir e acompanhar a corrida dos 2 cavalos à sua frente. A corrida fantástica em cima de um mar escuro maleável na direção de ondas gigantes que poderiam parti-los sem esforço algum. Uma fada, porém, já havia ensinado aquele príncipe que, em momentos fantásticos, uma única chave é necessária. Apenas ela pode fazê-los se tornarem realidade, e apenas ela pode destruí-los em segundos. Entenda que neste mundo o pensamento é mais perigoso do que uma espada. O pensamento baseado em palavras, em atitudes e em sentimentos. Perca a fé, deixe o ego dominar você e tudo se tornará mais difícil, você me compreende? E quando a fé não titubeava, mas o ódio que crescia por detrás dela alcançava uma intensidade a cada dia mais difícil de ser freada. Tuane berrou, seu kiai, quando os 3 cavalos se tornaram 3 pequenos pontos escuros diante de uma imensa parede de onda que prometia abocanhá-los. O barulho ensurdeceu os tímpanos, o cheiro tornou-se inebriante, e o coração não se decidiu entre acelerar ou parar de vez. Axel bateu as rédeas, ordenando que Boris não desistisse. O corcel continuou, e no momento em que a parede de água iria engolfá-los, seguindo os 2 cavalos à frente, ele saltou na direção do encontro a ela. Tuane berrou e riscou a noite de vermelho, arremessando-se na mesma direção da imensa parede d'água. A onda gigantesca e barulhenta se quebrou, encobrindo violentamente todos eles, e o mar voltou a ser escuro.